Ela tentou. Trocou de cidade, trocou o corte de cabelo, mudou o guarda-roupa, se distanciou de pessoas, bloqueou contatos, deletou redes sociais. Achou que ao mudar tudo ao redor, algo dentro também mudaria. Mas não mudou, porque a ferida não estava na cidade, nas roupas, nas pessoas. Estava nela. E onde quer que fosse, a dor fazia as malas junto. Como uma sombra teimosa, como um eco que insiste em repetir a mesma frase: você ainda está aí. A maior armadilha da fuga é a promessa de que ao correr você escapa. Mas não se escapa daquilo que se carrega por dentro. A paz que ela buscava fora só podia ser encontrada quando ela parasse. Quando ela encarasse o espelho sem filtros, sem disfarces, sem distrações, e dissesse, talvez pela primeira vez em anos: eu não quero mais fugir, eu quero me encontrar. Porque nenhuma mudança externa tem o poder de curar uma alma que se abandonou. Ela ligava a TV, deixava a música no volume máximo, enchia a agenda de compromissos inúteis, inventava conversas, rolava o feed até os dedos doerem. Tudo, absolutamente tudo, para não ouvir o que o silêncio tentava dizer. Porque o silêncio é cruel com quem tem feridas abertas. Ele não grita, ele sussurra. E nesse sussurro escancara o que está quebrado, o que foi varrido para debaixo do tapete, o que está morrendo devagar. O barulho lá fora virava um anestésico. E como toda anestesia, perdia o efeito. No fim do dia, quando as luzes se apagavam, o silêncio voltava. Mais forte, mais íntimo, mais insuportável. Foi então que ela entendeu. Não se trata de calar o silêncio. Trata-se de escutá-lo, porque é nele que mora a verdade. A dor, sim, mas também o caminho da cura. E quem tem coragem de ouvir o próprio silêncio, descobre a única voz que realmente importa, a da alma. Ela não gritava, não reagia, não tentava convencer. Apenas permanecia serena, enquanto o mundo ao redor implodia em dramas, disputas, indiretas e inseguranças disfarçadas de arrogância. Ela escolhia o silêncio como resposta e a presença como escudo. Mas essa paz que carregava, conquistada com muito choro engolido, noites mal dormidas e coragem de se encarar no espelho, era vista por alguns como provocação. Porque quem vive em guerra interna se incomoda com quem não aceita mais ser campo de batalha. Ela não se desculpava mais por não entrar em jogos emocionais, por não querer provar nada para ninguém, por não se afetar com comentários ácidos ou olhares julgadores. A paz dela não era ausência de dor, era escolha consciente. E a tranquilidade que emanava era, na verdade, um grito silencioso de liberdade. Um lembrete vivo de que a verdadeira força não está em dominar o outro, mas em não permitir que te arrastem para o caos que não é seu. Ela percebeu isso no dia em que tentou controlar até o silêncio. Queria que as pessoas falassem o que ela precisava ouvir. Queria garantir que ninguém a deixasse, que tudo estivesse sob seu domínio. Emoções, rotinas, reações, afetos. Mas quanto mais ela apertava o mundo nas mãos, mais tudo escorria pelos dedos. A verdade é que o controle excessivo era uma forma de camuflar o pavor de ser ferida, de não ser suficiente, de ser abandonada por quem ela nem deveria estar tentando segurar. O desejo de controlar era o escudo que escondia o caos interno, a insegurança não resolvida, o trauma mal digerido. E foi só quando ela se rendeu ao imprevisível, não como quem desiste, mas como quem finalmente confia, que algo dentro dela começou a se curar. O controle dá a ilusão de segurança, mas a liberdade só nasce quando se aceita que não dá para segurar tudo e que, às vezes, perder o controle é reencontrar a si mesma. Ela projetava demais, nas pessoas, nos momentos, nos planos, idealizava tudo com perfeição cirúrgica, acreditando que, se tudo acontecesse como havia imaginado, enfim, encontraria paz. Mas a realidade nunca obedecia ao script. As pessoas não eram versões melhoradas dos seus sonhos, os relacionamentos não eram redentores como nos filmes,
Os caminhos eram tortuosos, imprevisíveis, cheios de pausas, desvios e recomeços. E cada vez que algo saía diferente do ideal, ela se frustrava, como se o mundo a devesse alguma coisa. A dor não vinha da vida em si, mas da diferença entre o que ela sonhava e o que acontecia. Foi então que entendeu: expectativa é exigência, disfarçada. E exigir demais da vida é caminhar com olhos vendados pela estrada da frustração. Quando ela começou a soltar o como deveria ser e abraçar o que é, sentiu uma leveza que nunca havia experimentado. Aprender a esperar, menos dos outros e mais de si, foi o passo que a tirou do ciclo da decepção e a colocou no trilho da maturidade. Aceitar a vida sem filtros não é desistir dos sonhos. É parar de sabotar a si mesma com fantasias que só existem na mente. Ela descobriu que algumas feridas não se curam com o tempo. Se curam com coragem. A coragem de encarar o que foi varrido para debaixo do tapete, de revisitar dores antigas, de parar de fingir que está tudo bem quando o peito grita o contrário. O silêncio não cura se for cúmplice da repressão. Às vezes, é preciso gritar por dentro, desenterrar a mágoa, olhar nos olhos do trauma e dizer: eu vejo você, mas você não me comanda mais. Durante anos, ela evitou essa jornada. Estava sempre ocupada, distraída, sorridente. Mas havia um cansaço na alma, um peso invisível que a fazia tropeçar nas mesmas emoções. Até que entendeu: aquilo que você evita te aprisiona. E só a auto-honestidade liberta. Ela começou a escrever o que sentia, a conversar com seu espelho, a abrir feridas não para sangrar mais, mas para deixar o ar entrar e cicatrizar de verdade. E foi ali, nesse mergulho doloroso e necessário, que ela reencontrou sua força. Não a força da armadura, mas a da vulnerabilidade consciente. Porque só quem tem coragem de encarar a própria sombra pode viver na luz com autenticidade. Ela percebeu que precisava parar de pedir permissão para viver sua própria vida. Durante muito tempo, sua liberdade esteve condicionada à aprovação dos outros, da família, dos amigos, da sociedade. Cada passo era calculado para evitar julgamentos, para não decepcionar ninguém, para manter uma imagem que nem era dela. Mas a alma dela gritava por autenticidade, gritava por escolhas que fizessem sentido de verdade. Foi quando ela se deu conta: ninguém viria libertá-la. A gaiola era invisível, mas a chave sempre esteve em suas mãos. Romper com a expectativa dos outros não é egoísmo, é um ato de amor próprio. Ela começou a dizer não, sem culpa, a se posicionar sem medo, a trilhar um caminho que talvez incomodasse alguns, mas finalmente fazia sentido para ela. A libertação não veio num estouro de rebeldia, mas num despertar silencioso, profundo, firme. Ela não queria mais ser aceita, queria ser inteira. E entendeu, enfim, que a vida não premia os obedientes, premia os autênticos. Os que têm coragem de dizer: essa é a minha verdade, e eu vou vivê-la, mesmo que ninguém entenda. Ela entendeu que o silêncio é um grito de libertação, de sabedoria, de força, em um mundo onde todo mundo fala demais, se justifica demais, explica demais. Ela escolheu se calar, não por fraqueza, mas por maturidade. Ela não precisava mais provar nada, nem discutir com quem só queria ter razão, nem implorar compreensão de quem nunca esteve disposto a entender. O silêncio virou escudo e também espada, porque quando ela parou de gastar energia tentando mudar o outro, começou a mudar a si mesma. E foi aí que tudo virou. Ela percebeu que algumas batalhas não valem a resposta, que a melhor resposta é seguir em frente, crescer em silêncio e deixar que o tempo fale por ela. O silêncio virou estratégia, cura, poder. Enquanto muitos gritavam para chamar atenção, ela aprendia a escutar a própria alma. Enquanto perdiam tempo em brigas vazias, ela ganhava clareza em sua jornada.
Ela não se calou por submissão. Ela se calou por soberania, porque entendeu que a verdadeira revolução é interna e acontece sem barulho. Ela parou de pedir migalhas, porque entendeu que quem vive se contentando com pouco acaba esquecendo o quanto merece muito. Durante anos ela aceitou o mínimo: um pouco de atenção, um pouco de carinho, um pouco de presença, como se aquilo fosse amor. Mas um dia, num momento de clareza dolorosa, ela se olhou no espelho e viu o vazio que restava. Não era tristeza, era exaustão. Exaustão de mendigar afeto em mesas onde nunca foi servida de verdade. E então veio a virada. Ela escolheu levantar, escolheu sair, escolheu dizer: chega. E não foi fácil, porque o que é escasso vicia, e às vezes a ausência de amor se disfarça de costume. Mas ela foi firme, porque aprendeu que o amor de verdade não precisa ser implorado. Ele flui, ele cuida, ele transborda. E desde que decidiu parar de aceitar menos do que merece, o mundo começou a tratá-la diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou o que permite. E isso muda tudo. Ela percebeu que não precisava mais vencer debates para ter paz. Durante muito tempo, tentou convencer os outros de que sua dor era real, de que seus sentimentos eram válidos, de que seu silêncio não era fraqueza, mas autoproteção. Mas ninguém entende o que não está pronto para sentir. E ela cansou. Cansou de discutir com quem só ouvia para rebater, de explicar a própria essência para quem só enxergava a superfície. Foi então que entendeu: paz não se negocia em mesas de confronto. Paz se encontra quando a gente se retira, quando escolhe o silêncio, não como rendição, mas como libertação. E foi nesse silêncio que ela se reencontrou, sem precisar provar nada, sem precisar justificar o que sentia. Ela se deu o direito de apenas ser, e nesse espaço de calma, ela descobriu algo precioso: que a verdadeira força é ser incompreendida e ainda assim manter a serenidade. Porque no fim, quem tem paz de verdade não precisa ter razão, precisa ter alma leve. Ela entendeu com o tempo que nem tudo que dói precisa ser reparado. Algumas dores não são chamadas para conserto, são convites para liberação. Por muito tempo tentou juntar os cacos, insistir nas mesmas histórias, reconstruir castelos de areia com mãos trêmulas de esperança. Mas um dia, exausta, ela largou. Não por desistência, mas por sabedoria. Porque há uma hora em que continuar tentando é o mesmo que se machucar em silêncio. Foi nesse momento que ela compreendeu: não é covardia soltar o que pesa, é coragem. Coragem de não se agarrar ao que já não cabe mais. Coragem de não implorar por permanências. Coragem de sair pela porta da frente da própria dor, mesmo sem saber o que a espera lá fora. E quando ela soltou, algo mágico aconteceu. Ela flutuou. Pela primeira vez em muito tempo sentiu leveza. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, finalmente, entendeu que aceitar também é um tipo de cura. Ela aprendeu a não confundir presença com reciprocidade. Porque muitos estavam por perto, mas poucos estavam com ela. A companhia física nunca foi o mesmo que presença emocional. E foi nesse aprendizado duro que ela descobriu o valor da solitude. Estar só, mas inteira. Porque não adianta estar cercada de gente e ainda assim se sentir invisível. Ela cansou de doar demais e receber migalhas emocionais. Cansou de tentar se encaixar em espaços onde seu valor precisava ser constantemente explicado. E num rompante de lucidez, ela se escolheu. Escolheu se preservar, mesmo que isso significasse silenciar conversas, afastar laços frouxos, fechar ciclos que apenas se arrastavam. Porque a vida ensina, às vezes com carinho, às vezes com dor, que reciprocidade não é sobre frequência, é sobre profundidade. E a partir dali, ela deixou de aceitar presença rasa. Preferia o silêncio sincero da própria alma,
do que o barulho vazio de presenças que não sustentavam o que prometiam. Ela parou de justificar o injustificável. Não dava mais para romantizar o desrespeito, disfarçar a ausência de cuidado, com desculpas bonitas ou fingir que o pouco era suficiente só porque vinha de quem ela gostava. Chegou um ponto em que ela precisou encarar a realidade nua e crua. Não era sobre falta de tempo, era sobre prioridade. Não era sobre personalidade difícil, era sobre egoísmo. E nesse confronto com a verdade, ela entendeu que amor próprio começa quando a gente para de mentir para si mesma. Quando a gente abandona a necessidade de defender atitudes indefensáveis. Porque justificar o injustificável é se trair em silêncio. E ela já tinha se traído demais. Agora ela queria paz, não mais guerras disfarçadas de amor. Queria verdade, não mais máscaras educadas que escondiam desprezo. E por mais que doesse, ela escolheu partir, mesmo com o coração tremendo, porque continuaria sendo fiel a si mesma, mesmo que isso significasse se afastar de tudo que não soubesse mais a respeito. Ela parou de querer salvar quem não queria ser salvo. Já não carregava nos ombros a missão de curar feridas que não foram causadas por ela, nem se afundava tentando tirar os outros do fundo enquanto era puxada junto. Aprendeu com dor que empatia não é sinônimo de autossabotagem, que nem todo mundo está pronto para mudar e que insistir em resgatar quem escolhe permanecer no caos é um ato de desrespeito consigo mesma. Ela entendeu que não era sua responsabilidade consertar o outro, que cada um tem seu tempo, sua jornada e suas escolhas, e que, por mais que o coração seja grande, o limite precisa existir. Porque quem se doa demais para quem não quer receber, se esvazia. E ela já tinha se esvaziado tempo demais. Agora, ela oferecia presença, mas não prisão. Oferecia apoio, mas não servidão. E sabia, quem realmente deseja ser salvo, primeiro aprende a nadar. Ela parou de implorar por migalhas, de aceitar metade de presença, metade de afeto, metade de respeito, como se não fosse digna de algo inteiro. Percebeu que cada vez que aceitava menos do que merecia, ensinava ao mundo como deveria ser tratada, que o silêncio diante do desrespeito era um aval, e que a insistência em vínculos quebrados era, muitas vezes, uma forma disfarçada de medo. Medo de ficar só, medo de encarar a si mesma. Medo de não ser suficiente. Mas chegou o dia em que ela olhou no espelho e disse basta. Escolheu ser inteira, mesmo que isso custasse despedidas. Escolheu caminhar sozinha, se fosse preciso, ao invés de rastejar por atenção. E ali, naquele exato ponto, algo mudou. Ela não era mais a que esperava, era a que decidia. E por ter se escolhido primeiro, agora estava pronta para aceitar só o que fosse recíproco, verdadeiro e leve. Porque quem aprende a se nutrir por dentro, nunca mais se contenta com migalhas. E no final dessa jornada silenciosa, sem alardes, sem gritos, sem aplausos, ela se reencontrou. Não como quem volta ao ponto de partida, mas como quem atravessa o fogo e emerge transformada. Cada desapego foi um parto, cada silêncio um grito de autonomia, cada não dito um sim para si mesma. E agora, olhando para trás, ela não vê perdas, vê libertações. Vê o quanto precisou do caos para despertar. Vê o quanto a dor foi pedagógica. O quanto a ausência de afeto alheio a empurrou para dentro. Para o único lugar onde o amor sempre esteve, em si. Ela compreendeu, enfim, que não se trata de endurecer o coração, mas de limpá-lo. De tirar os pesos, as máscaras, os vínculos frágeis sustentados por carência. De fazer da solitude uma morada segura. Ela não precisa mais provar nada a ninguém, nem correr atrás, nem se curvar. Ela caminha agora com leveza, com discernimento, com verdade. Não porque venceu o mundo, mas porque venceu a si mesma. E isso é liberdade.